Hoje nós iremos reagir ao vídeo do Edson Castro, onde ele fala se vale a pena ou não você empreender no Brasil. E eu vou trazer um pouquinho da minha visão como concursado e empreendedor, e eu vou te falar qual que é o melhor caminho de você conseguir empreender no Brasil e ter sucesso financeiramente. Vamos começar o vídeo. Como liberdade, mas pouco falam da pressão diária pra pagar as contas. Cara, eu acho que esse papo ele é muito bom. A gente tem esse momento que a gente tá vivendo agora, onde as pessoas falam: ah, CLT não serve pra nada. CLT é escravidão. Muito melhor você ter o seu negócio e tudo mais. E Na minha opinião, para você empreender no Brasil, você primeiro tem que romper a pirâmide de Maslow. O que significa isso? Tu tem que ter segurança alimentar, segurança de moradia, tem que ter tranquilidade financeira, tem que ter uma reserva de emergência. Você não pode ser uma pessoa fodida financeiramente querendo empreender no Brasil, vai ser muito difícil. Ainda mais levando em consideração que a taxa de juros aqui da economia é alta, levando em consideração que o Brasil é um país emergente, levando em consideração que qualquer cenário possível de recessão vai impactar diretamente você. Então, empreender no Brasil sem ter o mínimo do mínimo necessário para sobreviver, na minha opinião, é um erro fatal e eu jamais faria isso. O que eu fiz aos meus 21 anos de idade? Eu passei num concurso, então eu comecei a ganhar R$ 5.000 por mês e a partir desse momento, e aí sim eu comecei a criar um plano estratégico para começar a viver da parte do empreendedorismo. é muito difícil da gente não dar razão pra esse discurso, porque a gente sabe, pô, você tem que sair de casa, cruzar a cidade, se ferrar, tá preso, ter chefe abusivo e tudo mais. Isso existe, a gente sabe da tranquilidade. Eu me fudo muito empreendendo, mas eu ainda prefiro 1000 vezes mais empreender do que ser funcionário de alguém. Porém, isso não quer dizer que a gente vai ter vida fácil do empreendedorismo. Isso é uma parada que as pessoas não pensam. Armadilha. Porque, mano, Se tu não sabe vender, se você não sabe se comunicar, se você não tem um produto bem definido para uma audiência bem definida, se você não consegue atingir as pessoas e rentabilizar, como é que você vai empreender, criatura? Como é que você vai empreender no Brasil, onde você não é ensinado sobre como abrir um CNPJ, onde você não é ensinado como analisar uma DRE, uma demonstração do resultado do exercício, as pessoas não sabem nem o que é MEI, o que é ME, o que é um Simples Nacional, o que é um lucro presumido. Então, assim, na minha opinião, empreender é depois que você tem uma estabilidade financeira, uma tranquilidade financeira, aí vai ser muito mais fácil. Não adianta pegar uma história, uma exceção e ficar falando, olha, o fulano conseguiu empreender, abriu uma escola e ele cresceu muito, ficou multimilionário, ficou bilionário. Tá, mas e aquelas pessoas que não conseguiram? O cemitério dos perdedores é silencioso. Tem mais pessoas que não conseguiram empreender do que pessoas que realmente empreenderam e tiveram sucesso. Se fosse tão fácil assim, o Brasil seria um país de tecnologia, pelo que as pessoas falam. O Brasil seria um país rico. Mas, pessoal, é difícil você empreender, não é tão fácil assim. E eu concordo muito com o Edson. a galera acha que eu tenho um problema com os discursos rasos da internet, assim, e que me incomodam bastante. Então, a galera faz esse coach de rede social, onde ele precisa fazer o quê? Ele precisa do like imediato. Aí, o que o cara precisa? Ele precisa ganhar um engajamento, ele precisa vender o curso dele. E aí, ele não vai vender com uma ideia complexa. Uma ideia complexa ela é muito difícil de vender. Ela precisa de uma coisa que pega o cara no calor do momento. E o brasileiro, ele é um povo analfabeto funcional. Vamos pensar nisso? É que nem investimentos. Se eu venho aqui e falo pra você, olha, invista o capital da forma correta, demora tempo, você vai ter que investir por 20, 30 anos, pra daí sim o seu capital começar a ter resultado no longo prazo, as pessoas não acreditam. Elas preferem acreditar naquele discurso raso de invista R$ 1.000 por mês e fique rico em 5 anos. Cara, pelo amor de Deus, investir R$ 5.000 por mês e ficar rico em 5 anos é impossível, pessoal. Agora, investir R$ 1.000 por mês e ficar rico em 30 anos é totalmente possível e eu defendo isso. Mas o discurso raso na internet, o discurso para vender a qualquer custo, é o que realmente faz as pessoas comprar. Aquele discurso mais conservador, te ensinando feijão com arroz, te mostrando o caminho, esse discurso acaba não impactando as pessoas, porque elas não querem ouvir a verdade, elas preferem se enganar através da mentira. Eu fiz um podcast ontem com o Coral Jesper falando sobre interpretação de texto. O brasileiro, ele não sabe interpretar um texto. A gente é uma nação de analfabetos funcionais. Ponto. Então você virar pro cara e falar uma ideia mega complexa, cara, ele não vai conseguir entender. Ó, só pra você ter uma ideia, 67% dos jovens brasileiros, eles não conseguem diferenciar fato de opinião. Vocês entendem isso? O cara não consegue definir o que é um fato, o que é uma opinião. Então ele ouve uma opinião, ele acha que é uma verdade. Meu Deus, eu fiz um conteúdo esses dias mostrando por que eu acho que o Lula vai ser reeleito em 2026 e as pessoas me detonaram nos comentários. Ah, seu esquerdista. Ah, você é um mentiroso. Gente, eu só trouxe um fato mostrando que a aprovação do governo Lula está aumentando. Automaticamente ele tem uma base eleitoral muito forte, jovens, pessoas que recebem auxílio emergencial, concursados. Então, eu, na minha opinião, estou vendo que o Lula vai ganhar a eleição em 2026. Não porque eu sou lulista, eu voto no Lula, mas sim eu estou vendo um fato, um que está acontecendo aos meus olhos.
E as pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que você faz um conteúdo falando que Lula vai ganhar a reeleição, as pessoas acham que você é um esquerdista, que você votou no Lula, que você acredita no Lula, mas, cara, eu só trouxe um fato, eu só criei um conteúdo mostrando o que está acontecendo nos bastidores. A gente tá num dos piores níveis disso, né? Porque do relatório PISA. A média mundial é 47%. A do brasileiro é péssima. É péssima. E os dados que a Carol Jesper trouxe pra gente foi pior ainda. Então o brasileiro não sabe diferenciar o que é um fato de uma opinião. Então o que um influenciador fala, muitas vezes, pra aquele brasileirinho que tá ouvindo, vira uma realidade. Então, o cara ele vai falar assim: não, você não dá certo no seu negócio porque você não se esforça. Ele é verdade, eu não me esforço. É verdade, eu não me esforço. Esse meu primo aí manja muito, né? Enquanto tem um monte de complexidade nos temas, então já falando de uma nação analfabeta que não consegue diferenciar fato de opinião. E aí, quando você fala de questão como empreendedorismo, o cara não consegue entrar nas complexidades que é. Vamos falar de todas as complexidades, cara. Você precisa ter um excelente controle financeiro, então, de giro, reserva de emergência, de quanto que vai entrar, quanto vai sair, quanto é que você vai pagar, carga tributária. A carga tributária, pô, vou falar uma coisa, vocês vão ficar revoltados. Assim, ó, a carga tributária brasileira ela é injusta. Ela é injusta. Cobra-se muito mais do que deveria? Cobra-se muito mais do que deveria. Acho absurdo, acho que é extremamente sufocante pro pequeno e pro médio empreendedor. Os grandes, eles têm uma série de subsídio do Estado, tá? Assista o nosso podcast, que você vai ver o quanto o empreendedor grande, ele tem uma série de subsídio, cara. Você tem uma empresa gigantesca, você paga muito menos imposto, muito menos dor de cabeça. Sua vida é muito mais fácil que você ser um micro, médio empreendedor, onde você tá com uma corda no pescoço desde o começo. Então, assim, recado dado. O imposto, ele tá aí. Ele tá aí. E é uma questão assim, se você estudar, você vai saber, eu vou pagar tanto de imposto. Tá lá. Tirando quando o Haddad faz as manobrinhas dele e começa a criar coisa do nada, no geral, o imposto, ele tá lá, ele tá dado, assim. Então, você conseguiria fazer essas contas antes de criar um negócio, né? Tipo, quanto é que eu vou pagar de imposto? Quanto é que eu vou pagar pra contratar um funcionário? Quanto é que eu vou pagar pra não sei o quê? Mas, de novo, esse tipo de discurso, ele não vende. E aí o brasileiro, ele entra nesse sonho febril de sair da CLT, e ele entra no empreendedorismo completamente maluco, e quando ele começa a ser confrontado com a materialidade dos fatos, pô, eu tenho que pagar imposto, caralho, eu tenho que pagar aluguel, cara, eu tenho que pagar conta de água, conta de luz, pô, funcionar, como é que eu lido com isso? Ele, pô, isso aqui não é fácil de viver. Isso vai contra aquela simplicidade do, trabalhe 12 horas por dia que você jamais vai ser pobre. Pensa que o cara que vende um curso de atração, de lei da atração dessas porra, vendesse falando assim, ó, você pode empreender, mas você pode quebrar, coisas podem não dar certo. 60% das empresas fecham antes de completar 10 anos de existência. O que significa isso? Que a cada 10 pessoas, 6 vão fechar a empresa. E aí eu te pergunto, você está preparado para isso? As coisas podem não funcionar. Pô, o cara vai falar, não, eu não quero comprar o curso de alguém que vai falar pra mim que o bagulho pode não dar certo. Eu quero comprar o que fala que vai dar 100% certo. Eu quero ouvir o discurso que ele é mais conveniente pra mim. Eu não quero ouvir o discurso que ele é a realidade. Eu quero ouvir o discurso que vem na conveniência. Eu quero ouvir o discurso que ele vai inflamar o meu ego, ele vai massagear meu ego, ele vai massagear o que eu penso. Venda um produto digital para 1.000 pessoas por R$ 1.000 e você vai ter R$ 1 milhão de faturamento. Você está rico. E aí, quero ver você achar as 1.000 pessoas. Eu quero ver você convencer 1.000 pessoas a comprar de você. Ele não te conta isso, mas ele te fala: multiplique 1.000 por 1.000 que você vai ter R$ 1 milhão e você vai ficar multimilionário só criando conteúdo na internet. É muito fácil, é muito simples. Mas, cara, não é tão fácil assim, pessoal. Do que eu mereço, e não o que vai ser a realidade da vida, né? Então, bicho, esse é o problema hoje de quem empreende. Esse vídeo aqui é um oferecimento da Já Vendeu, plataforma pra você vender mais por WhatsApp com vendas de quem responde mais rápido. Com a Já Vendeu, você garante que você é completamente otimizado e que te ajuda a focar da pressão do dia a dia, que é, pô, eu tenho um funcionário pra pagar, eu tenho conta pra pagar, eu tenho luz, eu tenho aluguel, eu tenho, sabe, tanta coisa pra fazer. E essa realidade, pô, cliente, pô, você acha que lidar com o chefe é ruim? Gente, lidar com o chefe é uma tetinha. Lidar com o chefe é uma tetinha comparado a lidar com um cliente. Você acha que o seu chefe é abusivo? Espera, você tem um cliente. Pô, tem cliente meu que paga uma merda e cobra como se estivesse pagando, pô, tivesse comprado no meu canal, velho. E às vezes eu fico, tipo, em choque, assim. E é impressionante, assim, cliente que paga pouco, cliente chora, 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 chora. Pô, não, vamos fechar aí. Quando você fecha... Cara, isso é muito verdade. Eu tenho clientes da consultoria financeira que eles mandam mensagem 9 horas da noite perguntando: João, olha só, tu viu que o Lula falou isso? O que vai acontecer? E aí tu tem que parar, tu tem que responder, tu tem que ligar pra pessoa, tu tem que mostrar pra ela e acalmar ela, porque ela é o seu cliente. Ela é a pessoa que está pagando a sua empresa e está aumentando seu capital na pessoa física. Sem ela, não existe tua empresa. Então você nunca vai poder pegar a mensagem de um cliente teu 9 horas da noite e simplesmente olhar e não responder. Tu vai ter que responder. Já quando você muitas vezes é empregado, CLT ou concursado, você simplesmente pode ignorar, falar que estava dormindo, que você não viu a mensagem. Por quê? Tanto faz, tanto fez. Mas o seu cliente, muitas vezes, você tem que responder a qualquer momento. Quando você empreende, a sua empresa e o seu cliente é a mesma coisa. Você tem que dar atenção para ele. Começa, pô, esse loop daqui não ficou legal, pô, isso aqui não funcionou, pô, você podia fazer isso, pô, você consegue entregar uma coisa a mais, pô, você consegue fazer... Pô, teve um cliente, o cara chorou, mano, chorou muito pra entrega dele. Eu falei, mano, pô, eu consigo fazer no máximo isso daqui pra você, tá? Não é o ideal, mas eu consigo fazer. E aí quando a gente fez, cara... Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e comentar. Se a partir de agora você quer organizar sua vida financeira da PJ e da PF, eu vou deixar aqui na descrição a planilha da minha consultoria financeira, onde no único ambiente você vai ter acesso a uma super aula onde te mostra
como você vai organizar a PJ e como você vai organizar a PF. Se você tiver interesse, o link está na descrição desse vídeo. Ah, não, você não consegue fazer mais uns 2? Eu falei assim, caralho, mano. Não, velho. Tipo, pô, a gente já negociou pra fazer isso. Agora que a gente tá entregando isso, você quer que eu entregue mais? Pô, a gente tá cobrando o preço de 1, eu tô cobrando o preço de 1/3. Pra 1 e você quer que eu entregue o triplo. Você tá louco. Não, eu já demiti cliente. Já teve cliente meu, demiti cliente por várias coisas, né? Já demiti cliente porque, não tinha fit com vocês, né? Já teve cliente meu de vocês reclamarem, de virar e falar assim, ó, não gosto desse produto, comprei e não gostei, ou Ed, tá muito caro, me fazem fechar cliente, assim, muito caro ou quando tá ruim. Ou quando o cliente é louco, fala assim, não vou. Pô, o cliente que gera estresse pra minha equipe, eu paro, falo, não dá, mano. Sabe? Tem cliente que já pegou o editor meu, pô, quando não era eu que cuidava do comercial, tinha uma pessoa que cuidava, né? Tinha um meu que cuidava disso. Né? Ficava jogando refação no peito do meu editor, um atrás do outro. Já teve editor que aqui na quinta refação, eu falei assim, quê? Não, é porque fulano me passou aqui, o cliente não gostou ainda. Falou, não, eu tenho que virar. Eu falei assim, velho, o que tá na quinta refação? Aí chegava lá sempre o tonto. Porque o cliente, né, ele tá pedindo, ele tá não sei o quê. Eu falei, pô, velho, mas na quinta refação, já vira abuso, entendeu? Já chegou uma hora que eu tinha olhar a entrega já não tinha mais nada a ver com o que eu tinha feito. Vira um Frankenstein, ficar ruim. Você acha que isso aqui tá bom? Ah, mas o cliente tá pedindo. Eu falei, velho, foda-se, o produto é teu. E o seu público que vai assistir? Ah, o público não importa. O público não. Eu falo, não, pra mim o público importa, desculpa. Porque o meu cliente, tenho 2 clientes hoje, né? Quem assiste esses vídeos e quem consome. Esse é um papo por outro dia. E assim, nem sempre você consegue demitir o cliente, tá, gente? Esse papo ali, mas pelo menos dá pra trocar de cliente. Nem sempre. Tenta trocar de cliente. E de novo, eu tô falando ainda de um lugar privilegiado, de quem tem um lugar um pouquinho seguro de poder criar conteúdo. Hoje eu ganho bastante com dinheiro com o AdSense do YouTube. E eu tenho o privilégio de olhar e falar assim, às vezes pra mim, né? O AdSense compensa mais do que um cliente. Eu posso aqui fazer uma live e ganhar donate com Pix, vai pagar o mesmo que esse cliente vai pagar. Vou fazer uma live. Muita gente não. Muito negócio não pode trocar o cliente assim nessa facilidade. Então assim, empreendedorismo nem sempre é liberdade, cara. Não, e você vai começar a mandar os seus clientes embora? E aí, o que vai acontecer? Aí você não vai receber indicação, aí você não vai ter mais uma receita previsível, aí você vai criar um hater porque você mandou o cara embora. Não é tão fácil assim, poucas pessoas realmente podem se dar o privilégio de aceitar ou não ter aquele cliente específico. Na maioria das vezes, você tem que ter a pessoa, tem que ativar ela, tem que aprender a se relacionar com ela, independente se ela tem uma opinião diferente, se é uma pessoa que te manda mensagem 9 horas da noite, se é uma pessoa que vai te ligar no final de semana. É o seu cliente, é o cara que paga as contas, é o cara que vai fazer você viajar para o exterior. Pessoal, olha só, vou abrir uma situação que aconteceu comigo. Eu viajei para os Estados Unidos esse ano, pela primeira vez, e cara, eu fiz uma reunião com um cliente meu no meio das férias. Daí ele falou, poxa, João, não sabia que estava de férias, desculpa. Eu falei, não, eu só estou de férias aqui nos Estados Unidos porque você está comigo na consultoria financeira. Se você não tivesse comigo na consultoria financeira, eu jamais, em hipótese alguma, estaria aqui. Se você faz parte dessa história, você é a pessoa que está me ajudando a estar aqui. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é te atender da melhor forma possível, independente se eu estou de férias ou não. Porque sem você, não existe as próximas férias. Você entendeu? Eu acho que as pessoas não entendem isso. Que muitas vezes o seu cliente é o cara responsável por fazer você ter férias, por fazer sua família prosperar financeiramente. Sem ele, não existe nada. Então, muitas vezes, você pode até achar ruim, mas você jamais tem que atender a pessoa de forma errada. Nem sempre é liberdade, pelo contrário, às vezes ele é uma prisão maior ainda. Por quê? Se você tem alguém, e olha isso, pô, tem sempre o papo, de novo, é o discurso da falta de interpretação de texto. Nunca vi nenhum CLT milionário, nunca vi nenhum CLT na lista de bilionário das fodas. Pega. Cara, eu juntei mais de 500 mil reais na bolsa sendo concursado, ganhando 5 mil reais por mês. E por que aconteceu isso? Porque, cara, eu fazia hora extra, eu investia, eu recebia diferença, eu investia, eu recebia férias, eu investia, eu recebia o 13º, investia, eu investia por média 2.500 por mês. Ah, mas como é que você ganha 5 mil e investe 2.500? Eu morava numa casa do estado, então não precisava bancar esses custos. Eu investi em criptomoedas em 2020, ganhei bastante dinheiro com criptomoedas. Então assim, pessoal, você consegue prosperar financeiramente sendo CLC e concursado. A questão é, você está disposto a abrir mão do seu presente para investir para o seu futuro? Claro que depois que comecei a empreender, eu aumentei muito mais meu capital do que quando eu tinha só o concurso. Mas o concurso, ele fez eu juntar meu capital. Porque se eu parasse de investir hoje, daqui 30, 40 anos, eu ia ter um patrimônio gigantesco, sem precisar aportar mais. E na minha opinião, se você é jovem, a sua única obrigação é garantir a sua aposentadoria primeiro. Você tem que garantir que com 60 anos tu não vai passar fome, não vai passar dificuldade financeira. Uma das coisas que mais fez eu refletir sobre isso é quando eu pegava a Uber e encontrava uma pessoa de 70 anos de idade dirigindo Uber, 80 anos de idade dirigindo Uber, e ela falava que ela estava complementando renda. Então eu sempre pensei, cara, eu posso passar dificuldade financeira agora, eu posso me privar de muitas coisas agora, que eu tenho 28 anos, mas eu jamais, nunca eu posso me privar com 60 anos de idade. Eu não posso me privar de comer uma comida boa, de fazer uma viagem com 70 anos de idade. Eu posso me privar agora que eu tenho um longo prazo a meu favor. Mas com 70 anos, tu tá fazendo continha, economizando, não faz sentido nenhum. E se você não quer depender do sistema, e se você não quer se enganar financeiramente, cara, o que o Edson está falando é muito real. Você pode ficar rico sendo concursado. O que você não vai ficar rico, talvez, é no agora, mas sim no futuro você vai. É só você investir seu capital da forma correta. A exceção pela regra. E aí,
Quantas empresas não fecham? Quantas empresas minúsculas não vão pra frente? Olha o estado de saúde mental do empreendedor. Olha como é que fica a cabeça do empreendedor. Às vezes o empreendedor ele vai trabalhar mais do que ele trabalhava na CLT. E às vezes ele não vai ter o tempo que ele tinha quando ele era CLT ou não vai ter o dinheiro. Ah, mas aí eu faço meu próprio horário. Que horário que você faz quando você tá trabalhando 12 horas por dia? Que horário você faz quando o seu negócio, sua venda de marmita tá quebrando na esquina e você não consegue mais pagar o funcionário? Aí você que tem que trabalhar sexta, sábado e domingo. Que horário que você faz? Meu avô era dono de mercado. Eu vi meu avô quebrando conforme a idade foi chegando. Meu avô não teve uma educação financeira, não teve um planejamento de médio e longo prazo. Com a chegada dos supermercados, com a chegada dos complexos de compras, com a chegada dos shoppings, meu avô foi quebrando, foi se tornando menos necessário pra comunidade na qual ele vivia. E a vendinha dele foi diminuindo cada vez mais até virar um boteco. Meu avô não tinha livre, meu avô não tinha funcionário. Meu avô trabalhava às vezes 12 horas por dia, acordava 7 da manhã, fechava às 7 da noite, chegava exausto. Que tempo livre? Que liberdade é essa? Entendeu? Essa que é a parada que a gente precisa entender. E é por isso que aqui o que eu tô falando sempre é sobre responsabilidade. A gente não pode glorificar o discurso de empreendedorismo. A gente tem que parar de glorificar o discurso de empreendedorismo. Entendo também o seu perfil. Você é uma pessoa mais conservadora, mais tímida. Talvez valha mais a pena você passar num concurso ganhando 15, 20, 30 mil reais por mês. Cara, com 30 mil reais por mês, com 20 mil reais por mês, tu já garantiu a sua vida financeira. Tu vai ter uma estabilidade financeira, tu vai ter uma tranquilidade financeira, tu vai poder só trabalhar e aproveitar a vida. Não é pra todo mundo, pessoal, empreender. Não é todas as pessoas que estão dispostas a ficar empreendendo. Cara, eu acordei hoje 5h30 da manhã, tomei o café, criei roteiro, comecei a gravar agora. À tarde eu tenho reuniões da consultoria financeira e à noite eu tenho que estudar sobre marketing para aprender a criar conteúdo. Então, cara, eu vou passar o dia inteiro trabalhando. Não é tão simples assim, pessoal. Não é fácil assim você prosperar financeiramente. Se você quer ter tranquilidade e, poxa, cada pessoa tem um valor específico. Talvez o teu capital e o seu valor seja 10 mil reais por mês. 15 mil reais por mês. Então, será que não é mais plausível você investir num concurso público do que você querer empreender? Pensa, pessoal, pensa, talvez seja um caminho mais fácil. E a gente tem que sedimentar o discurso do empreendedorismo na realidade. Porque a gente vende só a parte boa do empreendedorismo pras pessoas e a gente esquece de falar dos fatos materiais. Ó, irmão, quando a conta não fechar, não sei um lombo que vai cair. Ó, não vai ter. Tu pegar empréstimo no banco, olha a taxa Selic. Irmão, ó, vai ver a concorrência. Quando entrar uma multinacional, você tem a vendinha no bairro, a rapaziada ao redor. Ó, olha o clima, ó. Você que antes tinha um financeiro que cuidava dessas coisas, agora é você que tem que fazer isso. Então, assim, você não vai ter, você às vezes vai sambar, vai rebolar, vai tocar um instrumento, tu vai fazer umas 10 coisas que antes você tinha no seu trabalho, pessoas que faziam isso pra você. Tem que dar conta disso. Mais cuidar de funcionário. Então, assim, esse discurso de glorificação do empreendedorismo, pra mim, é muito perigoso, porque ele cria um reducionismo típico de um país desafiado cognitivamente como é o do Brasil, e onde a gente entrega como sendo uma salvação pra algo que não é. Não é uma salvação, é uma possibilidade. Eu não me vejo fazendo nada que não seja empreender. E se eu não estivesse fazendo isso aqui, que eu tô fazendo agora, eu estaria fazendo outras coisas. Se eu não faço mais coisas, porque isso aqui já me dá muito trabalho. Queria ter minha marca de roupa, queria ter de cosmético, queria ter minha marca de acessório nerd, queria ter minha marca de item de decoração. E vou ter, que está nos meus planos. Mas qualquer pessoa que virar pra mim, e olha isso, assim, eu ganho dinheiro empreendendo, eu vivo empreendendo desde 2000, eu comecei meu empreendedorismo, eu comecei a empreender em 2012. Vivo de empreender desde 2014, 11 anos, tá? Então eu tenho mais tempo empreendendo do que sendo CLT já. E mesmo com tudo isso, mesmo tendo conseguido muito sucesso, mesmo tendo conseguido muitas possibilidades, eu não sou irresponsável de falar pras pessoas, vá lá e empreenda loucamente. Ah, vai lá que é de boa, vai lá que você vai ser feliz. Não, não. Mas por quê? Porque eu também não tô querendo te dar. Porque quando você quer de você queria o quê? Falsa promessa. Dá pra empreender? Dá. Com responsabilidade, com segurança, de estudo, vai dar trabalho, você vai ter que abrir muita planilha, você vai ter que pensar um monte de coisa. Muitas vezes você vai empreender muito mais por necessidade do que porque você quis, né? Porque por oportunidade. Você vai ter que ser extremamente rígido com tudo que você faz, 1000 vezes mais disciplinado do que você é com sua vida financeira. Então, se você ainda não é disciplinado com sua vida financeira, você tá na merda. Porque pra você ser indisciplinado com a sua empresa é assim. Você vai ter que ser muito chato com as coisas que você faz. Você vai ter que ser muito cri-cri. Não dá pra você ser emocionado, você vai ter que botar a razão muito antes da emoção. E essa é a parada, mano. Excelente conteúdo, Edson Castro. Agora, se você quer ter uma consultoria financeira personalizada, investindo no Brasil e no exterior, colocando na sua carteira de investimento ações, fundos imobiliários, ETFs, estoques, REITs, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da minha consultoria financeira, onde eu irei criar sua carteira de investimentos da melhor forma possível, levando em consideração aquilo que é melhor para você, porque muitas vezes o mercado financeiro coloca em produtos que é melhor para o mercado financeiro e não para você, investidor. Se você tiver interesse, o link está na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Vou deixar recomendado agora um vídeo onde eu falo como o Trump está errando em querer trocar as demonstrações financeiras trimestrais para semestrais, e eu vou te falar o porquê isso vai impactar diretamente o mercado financeiro. Até o próximo vídeo e um forte abraço.